Olá, vamos então a mais uma etapa aí do nosso curso. Esse aqui é o vídeo 11. Continuando então a parte de transferência de massa, nós vamos trabalhar um pouco agora com a difusão em regime permanente sem reação química. O sistema é radial, tá certo? Vamos pegar um exemplo clássico. O exemplo clássico é a obtenção do coeficiente de difusão considerando uma esfera isolada, e muitos exemplos que existem nos livros e nas referências especializadas e também em pesquisa tratam do naftaleno. O naftaleno, nas condições atmosféricas, ele sublima e com isso nos permite fazer um excelente trabalho relativo a esta etapa da disciplina. Então vamos dar uma olhadinha em que consiste, né? É uma esfera isolada, certo? Localizada num ambiente onde o ar está estagnado, tá certo? Aqui, apesar da representação, vou explicar mais adiante como que esse sistema se apresenta para garantir a situação de estagnação do ar, né? O sólido, no caso, é uma esfera composto pela espécie, no caso naftaleno, né? Pura, e conforme eu falei, ele está num ambiente espaçoso, estagnado e inerte. Então, mediante a determinação da variação da massa ao longo do tempo, porque esta espécie, ao sublimar, perde massa, né? E nós conseguimos, então, determinar a variação dessa massa no tempo, tá certo? Conseguimos, então, através da modelagem, determinar a difusividade dessa espécie na fase gasosa. Vamos ver isso com detalhes. Com isso, nós vamos aplicar aquela metodologia que nós estamos acostumados, certo? Já revisamos anteriormente, nós temos os dados, nós temos que verificar o que nós vamos achar no problema, vamos fazer um esquema, considerações, propriedades, análise e comentários. Depois nós podemos conversar sobre o problema em si, fazendo uma análise mais detalhada e alterando algum parâmetro do problema para enriquecer o estudo, né? Então, colocando aqui, nós temos um sólido, né, puro, em um ambiente espaçoso, estagnado, inerte. Daqui ele, a esfera de naftaleno. Ela, lógico, tem que ficar presa a um determinado suporte. Temos o ar estagnado. Essa é uma consideração para depois nós usarmos lá na modelagem como o fluxo desprezível da espécie B. Temos um determinado diâmetro e aqui o que eu havia conversado anteriormente, que existe uma relação entre o diâmetro, para este caso, né, onde o naftaleno está inserido, que o diâmetro, no caso deste tubo, é muito maior que o diâmetro do naftaleno para não ter um efeito de parede aí, conforme nós estamos acostumados lá desde fenômenos de transporte 1. A questão importante é que não existe, neste momento, uma variação significativa do diâmetro da esfera. É lógico que nós, num futuro, aí, nós vamos analisar essa mesma situação só considerando, então, levando em consideração a variação do diâmetro da esfera. Perfeito? Bem, vamos então à modelagem. Aqui, por favor, naftaleno é um sólido branco, tá certo? Essa esfera vermelha aqui, simplesmente para ficar uma representação um pouco melhor do problema. Então, a modelagem consiste em quê? Vamos trabalhar com o sistema radial. Esse naftaleno, então, uma esfera. Nós temos que
ter conhecimento da dimensão, lógico, dessa esfera, então aqui está representada por um R0. Entendemos que existe a sublimação dessa espécie química por uma particularidade termodinâmica, né? E essa sublimação fornece, então, um conhecimento do fluxo difusivo da espécie A no ar estagnado. Detalhe importante, coloquei aqui vários vetores representando esse fluxo, porque muitas vezes nos leva a um entendimento não adequado do problema. Quando nós apresentamos apenas um vetor, parece que o fluxo não se dá em toda a superfície do naftaleno. Mas isso é tranquilo, perfeito? O nosso trabalho até aqui nos dá condições de ter um entendimento suficientemente tranquilo sobre essa questão. Bom, vamos então inserir a coordenada esférica. Aqui um detalhe importante: a coordenada esférica se dá no centro da esfera, no caso do sólido que nós estamos trabalhando. Isso é importante, embora daqui a pouco nós vamos entender que a região onde nós vamos aplicar o modelo, ela não avança para o interior do sólido. Sim? Aqui, representando então um elemento de volume, mostrado apenas na dimensão radial, um ΔR, para que a gente tenha um entendimento então do fluxo radial e saber onde que nós vamos aplicar a nossa equação de difusão, né, da massa da espécie que nós estamos trabalhando. Agregamos a esse conhecimento, lógico, a importância do entendimento do problema, onde, nesse caso, a maioria dos exercícios e dos problemas práticos, lógico, né, nós vamos ter o conhecimento da concentração da espécie A, neste caso o naftaleno, na sua superfície. Mais adiante nós vamos ver que essa concentração ela é dada, pode ser calculada através da sua pressão de vapor. Bom, então nós temos aqui um par importante, que é uma determinada dimensão radial, que se caracteriza pela superfície da esfera, e uma correspondente concentração dada pela fração molar da espécie A. Numa dimensão distante da esfera, muitas vezes usamos um R tendendo a infinito, certo? Mas esse R tendendo a infinito é lógico, já aprendemos anteriormente. Esse R infinito pode ser 1 centímetro, 2 centímetros, é uma distância onde nós verificamos uma determinada propriedade. Neste caso, a propriedade que nós estamos analisando é a concentração da espécie A, e verificamos que a uma determinada distância da superfície do naftaleno, a concentração pode tender a zero ou pode ter um determinado valor aqui, se o ambiente estiver com uma determinada concentração já do naftaleno. Mas os exercícios tradicionais é a fração da espécie A, normalmente nula numa distância quando R tende a infinito. Perfeito? Nosso símbolo lá, representando o esquema do problema, e vamos então para a aplicação da nossa equação da continuidade. Lembrando aqui, parte mental aí do nosso problema, e as considerações vão aparecer. Precisamos recorrer ao nosso formulário, tá certo? A equação da continuidade, 3 termos aqui representados: equação da continuidade para a espécie A, onde nós temos um primeiro termo temporal, um termo espacial e um termo reativo. Tomamos posse, então, lá da equação do formulário, nós vamos
no caso tomar posse da equação diferencial, mas agora específica para o sistema de coordenadas que nós estamos trabalhando, que nesse caso é a coordenada esférica. Perfeito? Muito bem. A partir desta colocação, nós vamos fazer as considerações. A primeira consideração, que normalmente nós começamos por ela, é o estado estacionário ou o regime permanente, tá certo? Neste momento, nós estamos trabalhando com esta consideração. A próxima seria a identificação no exercício, ou no problema colocado, ou na situação física que nós estamos analisando, onde nós vamos identificar em quais as dimensões que existe o fluxo da espécie A. No nosso caso, já identificado, o fluxo existe apenas na direção radial. Quando nós colocamos a consideração que o fluxo é unidimensional em R, automaticamente as outras duas dimensões não existe o fluxo. E, finalmente, nós temos que o nosso sistema não apresenta uma reação química importante. Essa equação foi colocada na região do ar estagnado. Ela não está colocada, o modelo não é válido para o interior do sólido. Não vamos esquecer dessa particularidade. Continuando, então, nós temos a equação diferencial, já está escrita em termos de uma diferencial total e não de uma diferencial parcial, onde nós temos que o parâmetro da dimensão radial, ou o raio elevado ao quadrado, multiplicado pelo fluxo molar, é igual a zero. Se nós resolvermos esta equação diferencial, nós temos que R ao quadrado, que é uma variável, perfeito? Uma determinada distância na dimensão radial, elevado ao quadrado, multiplicado pelo fluxo molar, que é uma constante. Isso é uma importante análise, perfeito? Bom, vamos resolver essa situação física aí. Então, ora, nesse momento, nós poderíamos ficar com a primeira análise apenas sabendo que a dimensão radial elevada ao quadrado multiplicada pelo fluxo é nula. Mas o interessante é nós avançarmos um pouco, porque nós queremos saber como que se dá a variação da concentração nesse meio onde está ocorrendo a difusão da espécie A. Para isso, nós temos duas possibilidades de análise. Uma, considerando que existe o fluxo convectivo da espécie A, dado então pelo fluxo global da espécie A, que seria um termo difusivo, que nós já analisamos bastante, e o termo convectivo. Então, nós temos uma primeira análise onde nós consideramos que existe um fluxo convectivo da espécie A no meio estagnado, e uma segunda análise onde nós consideramos que não há o fluxo convectivo e existe somente o fluxo difusivo. Em ambas as situações, observem, o fluxo da espécie B é nulo porque nós temos a consideração de ar estagnado. Maravilhoso? Então, vamos passar para a análise dessas duas situações. Primeira situação, vamos lá. Primeira situação, nós temos a análise com um fluxo convectivo. Ora, o que acontece? Por que nós analisamos, nós consideramos o fluxo convectivo? O fluxo convectivo se dá quando os solutos são muito voláteis. Então, isso provoca uma volatilização muito grande da espécie A e, portanto, né, nós teríamos uma influência no fluxo convectivo no ar estagnado. Perfeito? Continuamos com o fluxo, no caso da espécie B, nulo, sim, e com isso nós temos uma equação aqui que também já trabalhamos. Nós vamos explicitar, no caso, o fluxo da espécie A, né?
Vamos separar aqui as variáveis e temos então uma representação de que o fluxo da espécie A é dada por um parâmetro que seria a concentração multiplicado pela difusividade e uma equação, uma relação do gradiente da concentração na direção radial, mas dado ainda por uma variação da fração molar no sistema. Perfeito? Esta é a equação que nós vamos, então, resolver para obter a variação da concentração no meio. Ora, como nós temos anteriormente lá, que a variável dimensional R elevado ao quadrado multiplicado pelo fluxo é constante, nós lançamos mão da área superficial da esfera, que é 4πr², e multiplicamos pelo fluxo. Aqui nós identificamos aquela variação da equação diferencial, né, na dimensão radial, dada por r² multiplicada pelo fluxo, que é nula. Perfeito? E, portanto, levando a r² vezes o fluxo igual a uma constante. Substituímos, então, na equação dada anteriormente e temos a possibilidade, então, de calcular a variação da concentração da espécie A. Introduzimos ainda o conhecimento de que a área multiplicada pelo fluxo nos dá a taxa e, portanto, aquele conhecimento anterior nada mais significa do que a taxa molar da espécie A sendo constante no sistema. Substituímos, então, na equação e temos, finalmente, a relação entre a taxa molar e o gradiente da concentração na direção radial. Maravilhoso? Ora, continuamos com essa equação diferencial, mas para resolver a equação diferencial é necessário que o conhecimento das condições de contorno. Nesse caso, vamos usar condições de contorno de primeira espécie, conforme nós já havíamos identificado lá na modelagem, quando nós colocamos a esfera de naftaleno no sistema. Fazendo isso, então, nós temos que a primeira condição de contorno, nós identificamos que na superfície da esfera a fração molar é conhecida. A fração molar conhecida ela é obtida, conforme eu falei, através do conhecimento da pressão de vapor da espécie que estamos trabalhando. Perfeito? Também uma equaçãozinha da fração molar, relação entre a pressão parcial e a pressão total do sistema, já conhecida de todos. A condição de contorno 2, ela é aquela condição onde nós temos o conhecimento da fração molar da espécie A numa posição longe da superfície da esfera. Relembro que normalmente o YA infinito é nulo, é zero, sim? Mas é lógico que nós, num primeiro momento, nós vamos trabalhar com esta, supondo que existe um determinado valor dessa variável para que depois nós possamos simplificar para o valor nulo. Perfeito? Vamos adiante, então, se for necessário, é só dar um pause aí no vídeo e analisar um pouco a situação para solidificar melhor o conhecimento. Muito bem, então vamos resolver a equação. Essa equação nós separamos as variáveis e vamos resolver a equação através de uma integral definida, já que nós conhecemos as condições de contorno, certo? Aqui, neste momento, nós temos, então, que para uma posição R0, aqui o R0 está representado pela letra R em maiúsculo, para representar a esfera de naftaleno, e para esta condição, na superfície do naftaleno, nós temos o YA0. Quando R tende ao infinito, nós temos o YA tendendo ao infinito. Através do trabalho matemático, e aqui fica um
pequeno tema aí para vocês, né? Para resolverem essa passagem, nós obtemos então a taxa de variação, a taxa molar da espécie A, né, na dimensão radial, dada pelas variáveis dimensão da esfera, a concentração, aquela difusividade, que é a facilidade com a espécie A vai se difundir através da espécie B, no caso meio estagnado, e uma relação das concentrações, no caso das frações molares do A, conforme as condições de contorno. Muito bem, essa equação nos leva ao cálculo do coeficiente de difusividade. Perfeito? O coeficiente de difusividade dado por esta equação, apenas explicitamos a difusividade da equação, e aqui cabe a pergunta, ora, se nós queremos determinar a difusividade de A em B, conhecendo a dimensão da esfera, a concentração a concentração total e as frações molares da espécie A na superfície e longe da superfície, resta a pergunta como obtermos esta taxa molar. Essa resposta vai ser dada logo a seguir, após a análise do fluxo, né, do cálculo do fluxo, considerando que não existe o fluxo convectivo, apenas o difusivo. Mas fiquem atentos para esta análise, que ela será experimental. E aqui o nosso símbolo, então, o que nós vamos achar na equação? As propriedades, certo? Difusividade é uma propriedade, então nós podemos conhecer ou vamos obter ela através da nossa modelagem, e uma conversa aí que nós sempre podemos ter a respeito da solução da equação. Muito bem, então analisamos o nosso modelo com o fluxo convectivo e vamos para a análise desprezando esse fluxo convectivo. Quando que isso pode ocorrer? Ora, para a evaporação de líquidos voláteis a baixa temperatura, isso pode ocorrer tranquilamente na evaporação da água, né? Para uma temperatura menor do que 10 graus, ou, no nosso caso, como nós estamos colocando, para a própria sublimação do naftaleno. Maravilhoso? Isso, então, nos leva a desprezar o fluxo convectivo conforme está representado aqui no vídeo, sempre levando em consideração que o NBR continua nulo, sim, porque o fluxo da espécie B continua zero, porque ela está estagnada. Ora, a equação fica bem mais simples, nós não temos o termo do fluxo convectivo, procedemos com a mesma análise, aplicando o que nós conhecemos da área superficial multiplicada pelo fluxo, que será a taxa molar. Lógico que multiplicamos a área em ambos os lados da equação. Conhecendo anteriormente, então, o valor da taxa, nós chegamos a uma outra equação. Ela é um pouco diferente do modelo que considera o fluxo convectivo, um pouco mais simples a sua solução, mas também ela é interessante e nos leva a dados bem importantes para a análise dos trabalhos que nós podemos fazer. Condições de contorno, então, vamos aplicar as mesmas condições de contorno no sistema, sim, conforme nós havíamos trabalhado anteriormente, e com isso vamos resolver a equação com as integrais, no caso, conhecendo as integrais, os limites das integrais a partir das condições de contorno. Muito bem, temos aqui a possibilidade de calcular a fração em termos da concentração, certo? Da concentração dA e da concentração
do meio e podemos então ter a equação da difusividade representada de uma outra maneira, com outro procedimento de cálculo, mas desta vez um procedimento um pouco mais simples do que o anterior. Isso, então, nos leva ao quê? A uma nova possibilidade de análise da difusividade com esta consideração e podemos trabalhar, ainda fazer a análise dos diferentes problemas. Importante aqui fixar que é esta equação utilizada quando nós desprezamos a contribuição convectiva do problema. Perfeito? Finalizando aqui a análise, então, nós temos o quê? A comparação das duas equações, perfeito? É lógico, relembra que essas equações elas não são para serem decoradas, não fazem parte do formulário, mas é lógico que eu coloco aqui a ênfase para que a gente venha a fazer uma comparação a posteriori, né, em determinados trabalhos e para a gente perceber a diferença que existe no cálculo da difusividade. É lógico que nós podemos executar o cálculo considerando o fluxo convectivo, o cálculo não considerando o fluxo convectivo e, por fim, verificar os dois cálculos e calcular qual o erro na análise da difusividade. Perfeito? Isso são as nossas análises ali dos problemas. E a pergunta que ficou seria aquela taxa molar. Como obter a taxa molar? Vamos à obtenção da taxa molar. A obtenção da taxa molar, ela é dada experimentalmente, tá certo? Aqui nós temos a representação da taxa mássica, porque ela é obtida num primeiro momento. O que nós temos? Nós temos a possibilidade de determinar a variação da massa da espécie A, ou da esfera, né, ao longo do tempo. Podemos ter uma correlação, e com isso nós temos conhecimento da variação da massa no tempo. Isso nos fornece a taxa mássica, massa no tempo. Ora, temos a relação da taxa mássica com a taxa molar através da massa molar da espécie A, e com isso nós levamos esses dados experimentais para o nosso modelo e com isso conseguimos executar o cálculo e chegar então na obtenção da difusividade, que é uma das questões que normalmente aparecem nesse tipo de problema. Espero que eu tenha conseguido pelo menos encaminhar o trabalho de vocês e é lógico que nós vamos ter o tempo para tirar dúvidas em outro momento. Fiquem à vontade e aguardo aí as sugestões e colaborações para, se for necessário, fazer alguma alteração no nosso vídeo e no nosso trabalho. É isso aí, obrigado pessoal.